Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington Santos, do canal Coisas da Vida, e eu estava comentando esses dias aqui com um amigo conhecido, e eu fiz essa pergunta para ele: por que tantas coisas estão acontecendo hoje em dia e as pessoas estão cada vez mais distante de Deus, né? A gente consegue notar que até mesmo, né, antes a gente via mais pessoas cristãs evangelizando, entregando panfleto nas ruas, fazendo cultos públicos, né? É uma coisa assim bem que há muito tempo a gente não tem visto isso. Eu vejo isso, venho acompanhando esse esfriamento, né, por muito tempo. E uma das coisas, né, é para que se cumpra também a palavra de Deus, né, que o próprio Jesus falou que no fim dos tempos, né, quando começar as primícias, né, do tempo, né, vindouro, que vai vir um momento em que a população se esfriará, o amor se esfriará, o amor, né, de homem, não o amor, mas também o amor pela palavra também se esfriará. As pessoas vão ter como normal, todo mundo tem acesso hoje todo mundo tem acesso à palavra de Deus, não é desculpa para que você... Mas o trabalho do cristão é não se acomodar, né? O nosso trabalho é não se acomodar. Então, assim, de certa forma, não só busco, né, de forma bem clara, eu quero dizer, não só busco as pessoas, alcançar as pessoas ou falar de Jesus, né, falar do amor de Jesus, não só para as pessoas que estão na internet, porque a competição com o mal e com a lascívia é muito grande. Quantas pessoas vão clicar, né, no meu conteúdo, e quantas pessoas vão clicar no conteúdo onde tem uma moça ou um rapaz, né, numa academia, ou uma moça numa praia, numa academia? É lógico que as pessoas vão certamente nesse conteúdo, né, porque é um conteúdo que chama a atenção de nós, seres humanos, né, que somos dotados dessa vontade, querer felicidade, de querer prazer, né? Sente prazer nessas coisas. Essas coisas são prazerosas. Mas note uma coisa, que o prazer do cristão, né, deve estar nas coisas de Deus. Porque o que tem escrito lá em Mateus 6, 33, né? Que temos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas em ter um corpo perfeito, estão preocupadas em ter um cabelo perfeito, estão preocupadas em ter um namorado ou a namorada perfeita, e até falam: se Deus quiser eu vou ter esse corpo, vou ficar com esse corpo, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Vou botar botox, vou fazer isso, vou fazer... Hoje as pessoas, hoje em dia, estão procurando a felicidade infinitamente. Procurando a felicidade em coisas que vão passar. Em coisas que, sinceramente, né, eu acho hoje, graças a Deus, a graça de Deus me alcançou, né? E eu vejo que eu também já fui assim. Eu também já tive total aversão às coisas de Deus. Eu só buscava as coisas que me satisfaziam. E já depois já não tinha mais isso para me satisfazer. Então, assim, você vai estar sempre ligado, sempre vai estar querendo alguma coisa a mais. Aonde você vai se sentir saciado de verdade mesmo é quando você estiver com Deus, né? Porque a gente sabe que esse mundo aqui, a felicidade aqui é bem passageira e passa rápido. O maior tempo que você pode passar, né, que eu acho bem difícil, é 100 anos.
o que é 100 anos comparado com a eternidade? Então a Bíblia é bem clara. Jesus ensinando, lá desde do capítulo 4 em diante, Jesus está ensinando oração, como fazer o jejum, como dar esmola, ensina um monte de coisa, ensina muitas coisas. E uma delas, aqui no final, no capítulo 6, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então ele fala para nós não nos preocuparmos com o amanhã, basta cada dia com o seu mal. E ele nos chama para descansar nele. O mais importante da vida é você estar próximo a Deus. O homem não teria que se preocupar nada com isso. Veja que quando Deus criou o homem e a mulher, estava lá no Éden, eles dois viviam sem ter que trabalhar. A mulher teria filho sem sentir dor. Mas eles se colocaram como Deus, queriam ser Deus. Porque o diabo chegou lá e contou uma mentira. Olha, aliás, não contou uma mentira, ele contou meias verdades. E para mim, meias verdades são mentiras completas. Inclusive, ele até citou algumas coisas. Então é assim que Deus disse que toda árvore do jardim não deve comer. E a mulher respondeu que não era bem assim, mas que também torceu a verdade. Então ela incidiu no erro, insistiu e fez aquilo que Deus falou para não fazer. E assim ela perdeu a vida eterna. Perdeu a vida eterna, agora o ser humano já podia morrer. O ser humano já estava condenado a morrer e envelhecer. Porque o pecado que está no nosso corpo que nos faz envelhecer. Nós não fomos criados para morrer. Por isso que a gente sente tanto quando alguém que a gente ama, alguém que a gente perde, a gente sente, sente falta, sente aquela dor terrível. Eu já senti essa dor, já perder pessoas da família, e você sente isso. Mas Deus está para suprir toda essa dor, essas faltas que tem no nosso ser. E Ele quer suprir, mas você, ao ouvir a palavra de Deus, que Deus possa trazer para você a vontade, restaurar, trazer com a palavra da vida, ela restaurar a sua vontade de estar próximo a Deus. Que é muito difícil hoje em dia as pessoas ouvirem a voz, mas se ouvir a voz, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente vê essas pessoas em busca de uma felicidade sem tamanho. E quando encontra esse norte a seguir, ele tem sempre outra coisa para suprir. E assim as pessoas continuam se entregando às suas paixões. E por que elas não querem se voltar para Deus? Porque elas querem esconder aquilo que não pode ser escondido. Elas querem esconder o seu pecado. Perceba que quando a mulher e o homem cometeram aquele pecado, o pecado original, a primeira coisa, quando eles perceberam que Deus se aproximava, eles se esconderam. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas têm se escondido de trás de suas máscaras, atrás de sua empáfia, atrás desses desejos. Depois. E não dão a verdadeira importância que Deus teria que ter em nossas vidas. Depois eu dou uma olhadinha aqui. Depois eu faço isso. E vai sempre deixando para depois. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que você, apesar de você achar que está escondendo, apesar de você achar que nunca vai ser encontrado esses seus pecados,
esses seus pecadinhos. São coisas pequenininhas. Eu quero te dizer que não existe pecado tão pequeno que não te leve para o inferno. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Mentirinha é mentira. Não deixe que o diabo te engane, né? E ache que você, contando uma mentirinha, vai fazer menos mal da sua alma. E você será julgado como se fosse uma mentira também, porque é mentira. O diabo é o pai da mentira. E aquele que mente também. Então uma mentirinha vai te levar para o inferno do mesmo jeito de contar uma mentira maior. Então tem que se livrar dessas coisas, se puder. A porta da graça ainda está aberta. E que você perceba, por mais que você tentasse esconder, assim como Adão tentou se esconder, mas Deus estava vendo. Simplesmente ele deu a entender que não estava vendo. E ele falou: acaso comeste do fruto que eu falei que não comeste? Então, Adão respondeu que tinha comido. E pare também de querer colocar a culpa nos outros. Porque o homem falou para Deus que foi Deus que tinha dado aquela mulher para ele. E deu a comida para ele e ele comeu. E a mulher falou que foi enganada pela serpente. Mas a serpente não tirou o fruto e enfiou na boca dela. Mas o diabo estava lá para tentar. Eu não quero dizer que o diabo é inocente. Não. A serpente, ela agiu como ela sempre age, enganando. E se a gente der ouvido e nos afastarmos de Deus, não será só a morte que Adão recebeu, mas será a morte agora, a morte eterna. E a morte eterna dura para sempre. Se afastar de Deus agora não é só uma morte esperada no tempo de morrer, mas é uma morte eterna. Lembre-se disso. Lembre-se que a morte está do nosso lado. Eu tinha um amigo que ele costumava falar isso aí. Eu aprendi isso com ele. Que nós somos uma vela exposta ao vento. E a qualquer momento, esta vela pode se apagar. Você não sabe se você vai morrer daqui a um minuto, daqui a um segundo. Nós não sabemos o nosso momento. Graças a Deus, não sabemos. Mas sabemos que estamos expostos a morrer. E sem Jesus, e sem Deus nas nossas vidas, o que será? Será que Deus vai colocar você num bom lugar? Você tem colocado Deus num bom lugar? Você tem colocado Deus no seu coração, na sua vida, em primeiro lugar? Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Procurar ser correto, como diz a palavra, os ensinamentos. Por isso que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, veja bem, será que Deus tem tido a importância que deveria ter em nossas vidas? Aí depois da morte segue-se o juízo. Assim está escrito. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte, todos nós conhecemos a história do rico e Lázaro. E o que aconteceu? Era porque Lázaro era pobre que ele foi para o céu? Não. Era porque ele, mesmo sendo pobre, ele procurava a justiça, fazer o que é certo, fazer o que é bom. Não para conseguir a vida, mas ele tinha como certo fazer o bem às pessoas. E aquele homem rico, mesmo sendo rico,
mas era cheio de arrogância, cheio de si e procurava sempre o melhor para si. É assim que vivem as pessoas hoje em dia. E Deus não tem tido espaço na vida dessas pessoas, muito menos Jesus. E a própria palavra, Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, no grande dia eu também me envergonharei dele. E ele vai juntar o seu povo, ele vai juntar aqueles que confiam, aqueles que buscam, aqueles que falam do reino de Deus. Vinde, benditos de meu Pai. E aqueles outros, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci, para o fogo que está preparado desde a fundação. É essa palavra que as pessoas não têm dado muita importância. É esta palavra que tem aberto uma porta imensa para que você entre no reino de Deus. Você tem que buscar o reino de Deus, porque a vida aqui é bem passageira. Muitas pessoas constroem os seus castelos, mas mal sabem que amanhã talvez a morte chegue para ele. E todo aquele castelo e todo aquele conforto vai ficar para a pessoa que não lutou nada por aquilo. Aqui, o nosso dinheiro, as nossas riquezas, tem um fim. Isso não quer dizer que você vai viver inconsequentemente. Não, você tem que viver a sua vida. A palavra nos chama para buscar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Será que você tem buscado isso? Será que você tem se entregado a sua vida a Deus, para que Ele ponha no bom lugar? Será que você tem colocado Deus na sua vida para que Ele te ponha no bom lugar? Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala isso bem claro: não é por obras para que ninguém se glorie, mas sim pela graça. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos. Nós somos carne apodrecendo, envelhecendo. Não somos melhor nem pior que ninguém. Somos iguais. Mas uns buscam o reino de Deus e outros não. Mas comparadamente, cor, pele, religião, essas coisas não têm valor para Deus. Da mesma forma que um rico apodrece, da mesma forma um pobre também vai apodrecer. Não importa se o sepulcro é um sepulcro bonito, mas lá dentro a essência dele é a mesma essência de uma cova rasa. A essência dentro é um corpo apodrecido, voltando ao pó de onde ele saiu, voltando ao ventre da terra. Que Deus possa trazer luz a todos aqueles que verem esse vídeo. Não esqueça, se você gostou, aperta lá no joinha, divulga esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Que a graça possa alcançar muito mais pessoas.